Bíblia, se for projetar, no livro de Daniel, no seu versículo 3, no seu verso 27. E não feche a Bíblia, porque a gente vai depois voltar um pouquinho, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do reino, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Só até aqui. Amém? Pode se assentar. O livro de Daniel é um livro bem conhecido da igreja. Confesso que já faz algum tempo que eu não leio ele. Não era isso que eu estava estudando. Porém, quando o pastor me convidou na terça-feira para ministrar, eu não tinha que trazer para a igreja. Como eu não tenho, quem tem é o Senhor. E essa palavra me foi dada na madrugada, de quarta para quinta-feira. E eu confesso que eu não entendi. Porém, a leitura me foi levando ao que eu precisava entender. E que a igreja possa entender também aquilo que foi passado ao meu coração. Que o coração de vocês também possa receber e ter compreensão. Amém? O livro de Daniel, ele começa falando de quando Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor, ainda no reinado do rei Jeoaquim. E o povo foi levado a cativo por permissão de Deus. Deus levanta Nabucodonosor para levar o seu povo cativo, porque mais uma vez o seu povo andava transgredindo as leis do Senhor, andava longe da presença do Senhor. E esse povo foi levado a cativo. E no meio desse povo haviam alguns jovens. E Nabucodonosor fala ao chefe dos eunucos, Aspenaz, fala: olha, separe para mim alguns jovens bonitos, formosos, inteligentes, doutos em sabedoria. Prepara-os durante 3 anos. E depois de 3 anos eu vou colocá-los diante de mim e vou testá-los. Aspenaz vai e separa alguns jovens do povo judeu, do povo nobre. E dentre esses jovens, eles separam 4, em especial: Daniel, Ananias, Azarias, Misael. E esses jovens são separados, e o rei fala para ele, para Aspenaz, fala assim: olha, dê para eles a ração diária, dê para eles tudo que eu como, tudo que é do bom e do melhor que o rei comia. As iguarias do rei seriam postas diante daqueles jovens judeus. Porém, Daniel, ele firmemente se levanta e diz: não vou me contaminar com o alimento do rei. Daniel era firme nas suas palavras. Ele diz: eu não vou me contaminar. Ele diz para aquele chefe: eu não quero me contaminar, eu não vou me contaminar. E Deus, vendo Daniel firme, um homem temente ao Senhor, Deus tem misericórdia de Daniel. E Aspenaz, diante de Aspenaz, ele também é achado graça. Porém, aquele homem, ele fica temeroso, ele tem medo. Fala assim: poderá ver que meu senhor, o rei, olhe para vocês e vejam vocês desnutridos, com feições feias, e eu posso morrer. É a minha vida que está em jogo. E Daniel, com sabedoria de Deus, ele fala: experimente-nos durante 10 dias, com somente água e legumes. Se depois dos 10 dias nos olharem e ver que estamos fracos, menores ou piores do que aqueles outros jovens, faça como for a tua vontade. E assim foi feito. Aqueles jovens foram experimentados durante 10 dias. E após esse período, aquele homem olha para aqueles jovens e vê que eles estão muito mais bonitos
mais robustos, mais aparentáveis do que aqueles jovens que estavam se alimentando com a comida do rei. Para o povo judeu se alimentar daquelas comidas, normalmente as comidas também eram oferecidas aos ídolos, eram comidas que o povo judeu não comia, como o Senhor apresentou em Levíticos, todo alimento que podia e não podia se comer. Por isso eles resolveram não se contaminar com aquele alimento. Porém, Daniel era como um líder já se levantando, porque ele fala: eu não vou me contaminar. E junto com ele tem mais 3. Ele fala, aquele homem fala para Daniel no singular, e Daniel já responde logo no plural, a nós. Então aqueles jovens, eles não falaram: não vou me contaminar. Quem falou foi Daniel, e aqueles jovens o seguiram, porque também eram tementes ao Senhor e foram abençoados junto com Daniel. E aqueles homens, passado aquele tempo, passados 3 anos, aqueles jovens foram colocados diante de Nabucodonosor. E aquele homem testou todos aqueles jovens com perguntas difíceis, para que todos tivessem que usar a sua mente e raciocínio. Porém, Nabucodonosor olhou para aqueles jovens e viu sobre a vida deles 10 vezes mais sabedoria que em qualquer outro sobre aquela nação, sobre a Babilônia. Eles eram 10 vezes mais sábios, inteligentes, doutos do que os magos que estavam ali já diante daquele homem, diante daquele rei. Então aqueles 4 foram separados para estar diante do rei Nabucodonosor. No capítulo 2, logo no início, já começa a falar que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E o sonho perturbou demais o coração daquele homem, e ele queria saber o que estava acontecendo. E ele mandou chamar todos os magos, todos os sábios, todos os caldeus, colocaram diante dele e falou assim: olha, eu tive um sonho que muito me perturba e eu quero saber o significado. E aqueles homens falaram: pois bem, meu rei, diga-nos o sonho e lhe diremos a interpretação. Ele falou: não, eu quero que vocês digam o que eu sonhei e o que significa. Mas como? Aqueles homens ficam espantados. Como a gente vai falar o que o Senhor sonhou? Quem sonhou foi o Senhor, é minhas palavras, tá? Nenhum homem, nenhum rei, por mais grande que fosse, ele nunca pediu uma ousadia dessa. Pois Nabucodonosor era diferente, porque ele não foi levantado por qualquer um. Ele não cria no Deus de Israel. Ele não era servo do Deus de Israel, mas ele foi levantado pelo Deus de Israel. Então havia algo diferente ainda na vida daquele homem. E aqueles homens espantados ficaram com medo. Ele falou assim: ninguém me revelar o sonho e a interpretação. Eu vou fazer um decreto agora e todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. E aqueles homens ficaram apavorados, tentando ganhar tempo. E o rei se irritou, porque os homens falaram para ele que nenhum homem mortal, ninguém sobre a face da terra, poderia fazer o que ele estava querendo. Ninguém poderia revelar o que ele estava querendo que fosse revelado. Somente os deuses, porém os deuses não estavam no meio deles. Eles estavam dizendo: somente um ser superior. Aqui ninguém pode. Então o rei faz um decreto e manda matar todos aqueles homens. Estou dando uma introdução para quem não conhece, eu creio que todos conhecem, para quem entenda. Daniel, o homem Arioque foi buscar Daniel e seus amigos, porque eles seriam mortos, porque eles também eram considerados como sábios, porém não foram colocados diante do rei, para que se fosse falado a interpretação do sonho. E Daniel, ele ficou ali meio preocupado com o que estava acontecendo, e falou para Arioque mansamente, com sabedoria: o que está acontecendo? Por que é tão severo o decreto do rei? Por que Nabucodonosor está agindo dessa forma? Aí Arioque explica para Daniel, porque Arioque era o responsável por matar aqueles homens. E eu entendi que aquele homem não queria matar ninguém. Não estava no gosto dele aquilo. Então Daniel rapidamente se coloca na presença do rei e fala: meu senhor, olha, designa um tempo. E nesse tempo designado por ti, eu entrarei na tua presença e revelarei o teu sonho e o que ele significa. E assim foi feito. E Daniel vai com seus amigos e fala: olha, aconteceu isso. Agora a gente precisa falar com Deus. Vamos nos colocar diante do Deus de Israel, porque só Ele pode nos revelar, só Ele pode falar o que está acontecendo. E aqueles homens se colocaram na presença do Deus de Israel, porque algo que Deus colocou sobre a vida deles foi toda sorte de inteligência.
Deus colocou sobre aqueles jovens, aqueles 4 jovens, toda a inteligência, toda a cultura. Porém, a Daniel ele acrescentou mais. A Daniel ele acrescentou o dom de discernir as visões e os sonhos. Então, Daniel ele tinha uma carta na manga direta dos céus. Porém, essa carta na manga só aparecia se Deus desse, porque não vinha de Daniel, vinha de Deus. E quando Daniel se coloca na presença de Deus, junto com aqueles 3 amigos, Deus revela a Daniel em sonhos tudo que foi revelado a Nabucodonosor. Imediatamente ele fala para Arioque, e Arioque o coloca na presença do rei e fala: eu achei entre os filhos de Israel, o judeu, um que pode revelar o que o Senhor precisa. E Daniel foi colocado na presença daquele homem para revelar aquilo que aquele homem precisava saber. No capítulo 2, no verso 27, diz assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Daniel estava dizendo a mesma coisa que os outros homens: não há mortal nenhum que possa fazer isso. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são essas. E Daniel começa a falar. Nabucodonosor, quando foi se deitar, ele começou a ficar preocupado com o que iria acontecer no futuro. Ele não estava preocupado com o que estava acontecendo no presente. Ele queria saber futuramente o que iria acontecer. Nós hoje não somos diferentes de Nabucodonosor. A gente está aqui hoje, mas a gente quer saber o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a alguns anos, porque a gente tem pressa em saber o que vai acontecer, porque talvez a gente precisa se preparar um pouquinho mais, então a gente não quer ser pego de surpresa. No verso 29 diz: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-se pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim foi revelado este mistério, não porque haja em mim sabedoria, mais do que os outros viventes. Daniel era humilde. Deus dá uma revelação que não foi dada a outro homem. E ele ainda é humilde, dizendo: eu não sou melhor do que ninguém. E é dessa forma que devemos nos portar, porque realmente não somos melhores do que ninguém. Se Deus não tem, não temos nada. E a interpretação do sonho é: tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça era fina, era de fino ouro, e o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, e as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio das mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Quando eu estava lendo essa parte, uma voz falou dentro de mim: sabe essa pedra que cortou sem auxílio de mãos? É a mesma que rasgou o véu de alto a baixo. É a pedra que foi rejeitada, o próprio Cristo. Deus havia dado para Nabucodonosor a revelação dos dias futuros, dos nossos dias futuros, porque esse dia ainda não chegou, mas ele vai chegar. Não foi da primeira vinda de Cristo, mas é da nossa. E Deus já havia revelado para aquele homem. Este é o sonho e também a sua interpretação. Tu, ó Rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, as aves do céu, para que dominasse sobre eles,
e tu és a cabeça de ouro. Ele estava mostrando aquela estátua como reinado da época de Nabucodonosor, porque o reinado dele foi muito grande. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E de fato, quando continuamos a leitura, o reinado de Nabucodonosor foi um dos maiores, foi o mais forte, e os outros que vieram após ele foram mais fracos. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro é tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quando os reviste de pé, entre os artelhos em partes, do barro de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois tudo que viste com ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés eram em partes de ferro e em partes de barro. Assim foi uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Quando eu estava lendo essa parte, falou ao meu coração, é a minha igreja de hoje. Em partes ela é forte, e em partes ela é fraca. Temos aqueles que têm orado, buscado, jejuado a presença do Senhor, mas temos aqueles que têm sentado e se acomodado. Muitos têm brincado. Muitos têm brincado de ser cristão. Muitos têm brincado e tem sido como este barro de lodo. Não é o barro moldado, é o barro de lodo, que não se mistura com o ferro, que tem firmeza, porque o ferro ficou firmado na rocha. E o barro de lodo não cheira bem. Que sejamos na parte de ferro, que é firmado, porque o barro ele é pisado e o ferro é forte para destruir. O ferro é forte para permanecer. E depois deste reino, Deus mostrou àquele homem que viria outro reino preparado deste povo. No 44 que diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Este reino é o reino dos céus. Ele não será passado para mãos de homens, porque os homens não sabem reinar. Os homens tocam e destroem. Não sobrou nenhum reino, todos eles foram colocados na ilha e lançados, e não houve vestígio. Nunca mais houve vestígios, porque eles foram lançados para fora. E este novo reino, que é o reino dos céus, é o reino de Cristo Jesus, ele subsistirá para sempre. Porque o único que é de eternidade, a eternidade, é o reino dos céus. É o reino do Senhor Jesus. E esse reino estava sendo falado há milênios atrás. E esse reino está próximo. Porque este rei que vai reinar, ele está voltando. Ele está chegando. E ele quer encontrar um povo pronto para entrar neste reino. Porque este reino não será colocado na mão de homens nenhum. Porque o reino é dele. Sempre foi. E será eternamente. 45. Como vistes que no monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. É no nosso futuro, irmãos. Não é Jesus quando veio lá atrás para morrer por nós na cruz. Esse futuro é o nosso futuro. Não é ainda. Não é aquele que Jesus veio para morrer por nós na cruz. É o futuro que ainda não chegou para nós. Para alguns já pode ter até chegado, porque já chegou a morte para muitos. Mas esse reino, ele se fará novo na terra. No verso 47, eu não vou ler o versículo 47.
Eu vou só esmiuçá-lo, tá? O rei imponente que se vê de joelhos diante de um servo de Deus, sendo obrigado a reconhecer que Deus de Israel era o maior, poderoso Deus dos deuses, Senhor dos senhores, é o único que pode revelar os mistérios. Porque quando Daniel revela os mistérios àquele rei, ele entende que há um Deus maior do que os deuses que ele mesmo servia. E ele se prostra diante de Daniel. E ele é obrigado a declarar: você serve um rei que é maior do que todos, e o único que revela, aquele que os meus deuses não podem revelar, nem a mim, nem aos meus homens. E são poucos que recebem essa revelação. Esse dom é especial e foi dado para poucos, e Daniel foi um desses poucos que recebeu essa revelação dos céus. No verso 49, eu não vou ler, eu só vou dizer: quando o verdadeiro servo de Deus é honrado, ele não se engrandece nem esquece daqueles que lhe são fiéis. Ele honra quem anda com ele, reconheceu os seus amigos, porque aqui o rei Nabucodonosor colocou Daniel para estar junto dele ali. E Daniel falou: eu não vou só, os meus amigos vão comigo. E aqueles 4 homens foram levantados ali como os sábios mais importantes. Eles tomavam conta de muitas coisas ali. A igreja não se faz de uma só pessoa. O pastor não trabalha sozinho, o obreiro não trabalha sozinho, ninguém anda sozinho. A palavra do Senhor diz: andai de 2 em 2, se um cair, o outro levanta. O pastor precisa do Johnny, o Johnny precisa do pastor Márcio. Os obreiros precisam uns dos outros. E as rixas têm que parar no meio da igreja do Senhor, porque todos nós precisamos uns dos outros. E muitas coisas na casa do Senhor hoje não têm acontecido, porque o povo tem se levantado contra si próprio. O crente tem se levantado um contra o outro. Os nossos inimigos não são os nossos irmãos em Cristo. O nosso inimigo, ele é invisível. E é ele que se coloca diante de nós. É ele que faz a cara de Deus ficar uma bagunça, porque nós permitimos ele entrar em nosso meio. Nós permitimos ele bagunçar com a nossa vida. No capítulo 3, quando aqueles homens pensam que já está tudo bem, porque tudo passou, foi resolvido o grande mistério. Daniel está lá no palácio do rei, junto com aqueles homens. Porém, sempre tem alguma coisa para acontecer para despertar a igreja do Senhor, o povo do Senhor. E aqui no capítulo 3 vai dizer que Nabucodonosor levantou uma grande estátua. E ali ele ordenou que todo mundo deveria se prostrar diante daquela estátua e adorar. Ele reuniu todos os governantes, todos os ministros, todos os homens ali importantes, para dizer ao povo que quando eles ouvissem o som da gaita, de trifores, de todos os instrumentos ali, que aquele povo tinha que ir lá e se prostrar. Que aquele que não se prostrasse diante daquela estátua, a morte era certa na fornalha de fogo ardente. Porém, quando ouviram aquele som, o povo gemeu e o povo temeu. E no verso 6 fala, no 7: portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro de Nabucodonosor. Aqui eu vejo a igreja do Senhor e muitos que servem ao Senhor, que quando o inimigo se levanta lá fora em qualquer outro lugar, o inimigo se levanta com um pouquinho mais de força, o povo já fica com medo e fala: tá bom, a gente vai obedecer. Irmãos, não é a homens que devemos obediência, que nos leva para fora da palavra do Senhor. Se Ele nos guiar dentro da palavra do Senhor, temos que obedecer sim. Mas o povo está se levantando lá fora, o povo que tem autoridade nessa nação, em todas as outras nações, eles estão se levantando para dizer que você e que eu temos que fazer aquilo que desagrada o Deus de Israel. O nosso Deus, aquele que nós falamos que eu vou servir e que eu vou adorar e que eu vou me prostrar somente diante dele, a qual eu levantei a minha mão e eu falei: eu aceito ele como salvador da minha vida. Mas no primeiro assunto que aparece na televisão ou em qualquer outro lugar, eu falo: tá bom, eu estou me rendendo. Como assim?
É como esse povo que temeu a morte e se rendeu. No meio desse povo não tinha só 4 judeus. Foi uma Jerusalém que estava aqui dentro. Quantos judeus estavam aqui dentro? Quantos servos de Deus estavam dentro dessa cidade se prostrando diante daquela estátua? E a palavra de Deus fala: a Deus, a somente Deus, a honra e a glória. Não se prostrem diante de outros deuses. E aquele povo, por medo de morrer, aquele povo começou a se prostrar. Mas 3 deles não se prostraram, que agora mudaram os seus nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque os nomes deles foram mudados quando foram para cativo, porque o nome do povo tinha que ser confundido, eles tinham que esquecer a sua origem, então eram dados outros nomes, porque eles estavam numa nação diferente. E aqueles homens se negam a se prostrar diante daquela estátua, porque eles eram melhores que os outros? Não, porque eles serviam ao único Deus. Eles não eram igual aos outros que se rendiam. Eles se prostravam somente diante de Deus. E os caldeus, vendo que aqueles homens não se prostravam, eles vão diante do rei e falam: olha, sabe aqueles homens lá que você levantou? Então, eles não seguem a sua lei, eles não adoram a sua estátua. E o rei Nabucodonosor, ele fica irritado e manda chamar aqueles homens e fala assim: como assim vocês não vão se prostrar? E o inimigo, ele é tão astuto, irmão, que ele se faz de bonzinho. Ele ainda quer te dar uma segunda chance. Você vem cá, vamos conversar. Você não fez o que eu mandei? Você não fez aquela oferenda? Você não prostrou aquele santo, ou aquela imagem, ou aquela outra coisa ali? Você não fez aquilo que eu falei? Vou te dar mais uma chance. Você tem mais uma chance agora. Vamos fazer? Aqueles homens não fizeram. No versículo 15 do 3 fala: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai-vos a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei já tinha esquecido do Deus de Daniel, que era o único Deus que podia revelar o oculto escondido. Se ele podia revelar o oculto escondido, quem dirá livrar alguém? Isso não era nada para Deus. Você sabe por que o inimigo quer agir depressa? Porque quando aqueles homens olham para o rei e falam assim, no verso 17: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Eles estão dizendo: eu não me importo se eu vou morrer, eu não me prostro diante de outro Deus. Eu sei a quem eu tenho servido, eu sei a quem eu tenho adorado, eu sei a quem eu vou me prostrar, eu sei a quem eu vou adorar. Não importa se vão cortar o meu pescoço, se vão me queimar na fornalha, se vão me fuzilar, eu sei para onde eu vou. Aqueles homens estavam dizendo: nós sabemos quem nós somos, nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Esses homens confiaram em Deus, eles tinham confiança no Senhor, confiança que muitas vezes nós não temos. Na primeira ameaça a gente se tranca dentro de casa, na primeira ameaça a gente teme. E agora nesse cenário que estamos vivendo, aí que piorou, aí que o povo está se levantando é um contra o outro, enquanto os políticos estão dando risada, o povo está se matando. O político tem que levantar um dedo, porque o povo em si está se matando, o povo está se bloqueando, o povo está virando a cara para o outro, o povo está esfaqueando e se matando, porque o de A e o de B. Que voltemos ao primeiro amor e que venhamos confiar verdadeiramente em Deus de Israel, o nosso Deus, porque independente do resultado, do que aconteça na nossa nação ou na terra, nos 4 cantos dessa terra, ainda assim haverá um reino que virá e destruirá a todos, que virá eira. Sabe o que é eira? Poeira. Sabe aquele pozinho quando você espreme as folhas, vira ele e sai pelo vento? É isso que essas nações e os povos virarão. Porque o reino que virá e ficará de eternidade em eternidade é o reino dos céus, é o reino do nosso Senhor. Que nós venhamos confiar verdadeiramente
Porque Deus coloca quem Ele quer. Aqui Deus levantou Nabucodonosor para colocar o povo dele no caminho novamente. Porque o povo tinha que buscar ao Senhor, porque o povo ali estava sendo contaminado, muitos estavam sendo escravizados, não tinham mais as suas casas. Mas o que aquele povo faz? A grande maioria teme e se prostra. Irmãos, o Deus que levantou mortos e que curou enfermos e que livrou esses homens, Ele não mudou. A gente muda. Deus, Ele não muda. Deus, Ele não muda. O que o Senhor tem falado no meu coração nessa palavra? Confiança. Esse texto inteiro ele vem falar de confiança. Porque se Daniel não tivesse confiado em Deus, ele poderia ter sido morto quando ele entrou diante daquele rei e falou: ó, me dá uns dias aí que eu vou trazer a revelação. E se Deus não tivesse revelado? E aí? Estes homens falaram: se o meu Deus quiser me livrar, Ele me livra. E se eles não tivessem confiado, os homens iam rir deles, tá vendo? Confiou no Deus que deixou eles morrerem numa fornalha de fogo ardente. E que morte! Aquele rei ficou tão irado de ouvir as palavras destes homens que ele falou para acender a fornalha 7 vezes mais. Sabe por quê? E falou ainda para os homens que aquele rei tinha urgência de lançá-los dentro daquela fornalha. Porque o inimigo ele tem pressa. O inimigo ele corre para tentar destruir o povo de Deus. Ele corre, ele tem muita pressa, porque ele sabe que o tempo dele está acabando e que se ele não correr, se ele não se apressar, ele não vai ter tempo. E o pior é que ele está conseguindo muitas coisas, porque temos visto muitas coisas. Então ele está conseguindo alguns propósitos dele. E eu e você aqui presente nessa casa de oração somos responsáveis em dobrar os nossos joelhos e orarmos pelas nossas famílias, pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, pela nossa nação, pelo nosso estado, para que este inimigo que tem pressa em destruir o povo, ele não tenha sucesso. Porque Deus ouve a oração daquele que é justo. Deus ouviu Daniel. Esses 3 jovens, Mesaque e Sadraque, ele não falou para o Senhor livrar eles. Em nenhum momento ele falou: Senhor, nos livra da morte, do fogo. Se o meu Deus quiser me livrar, Ele vai nos livrar. Se não, amém. Eu sei para onde eu vou. Você tem medo da morte? Eu tenho medo da morte? Eu acho que a gente tem. Ninguém quer morrer. Mas se eu morrer hoje, se você morrer hoje, independente do tipo de morte que você tiver, você sabe para onde você vai? Porque se eu não souber para onde eu vou, se eu não tiver essa confiança, essa certeza para onde eu vou, irmãos, eu estou perdida. Eu estou perdendo tempo. E a gente não está aqui para perder tempo. A gente não está aqui para trocar figurinha. Esse tempo de trocar figurinha passou. Agora, nos tempos que estamos vivendo hoje, é tempo do joelho fazer calo. Nem temos mais calos nos joelhos. Nem temos mais. Porque o nosso tempo de joelho tem sido tão curto. Por que será, irmãos? Que o nosso tempo de joelho tem sido tão curto? Será que nosso Deus mudou ou a gente que está acomodado? Porque eu vou contar uma notícia para vocês. O inimigo, ele tem aproveitado muito bem o tempo dele. Em todas as esquinas das madrugadas você vê o tempo dele muito bem aproveitado. Nas portas dos cemitérios você vê o tempo dele muito bem aproveitado. E não é um povo que se autodestrói, não. É um povo unido. Eles se unem. Enquanto o próprio crente, o servo de Deus, se destrói. Um acusando o outro. Um falando do outro. Que a gente venha usar essa energia para nos unirmos em oração. Para voltarmos aos círculos de oração, verdadeiramente com um propósito na presença do Senhor. Nabucodonosor se encheu de ira e transtornado em aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego.
Ordenou que a sentença fornada 7 vezes mais. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os mantos, suas túnicas, chapéus e suas roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente. O inimigo tem pressa. E a fornalha estava tão quente que até os homens que abriram aquela tampa morreram com o fogo. Estes homens foram lançados de cima para baixo. Então eu entendo que era um fosso, porque se eles caíram de alto a baixo, eu entendo que era um fosso. Como o rei viu eles lá dentro, eu não sei. Eu não sei se tinha uma portinhola na frente para o rei ficar assistindo aqueles homens pegarem em fogo e gritar: Jesus, socorro, Deus, misericórdia. A gente se arrepende de não ter se prostrado naquela estátua. Eles não fizeram isso. Eu não sei aonde o rei assistiu de camarote, mas até o inimigo vai ter que contemplar homens passeando soltos, livres, no meio do fogo ardente. E até o inimigo teve que contemplar a presença do Deus vivo que ali estava. Porque o anjo dos céus desceu. E aquele homem teve que falar: mas não lançamos 3 homens? Porque eu vejo 4. E aquele 4 é semelhante ao Filho dos Deuses. Significa que aquele homem entendia que havia um ser sobrenatural, mais poderoso dos deuses que ele serviu. Porque nenhum dos deuses que ele serviu pôde fazer nada em nenhum momento. Era tudo mentira. Aqueles homens eram tudo sábio de nada. Era o tal que sabia nada. Quem sabia era Deus. E quando ele vê aquilo, ele se espanta. Sabe por quê? Porque o inimigo vai ter que se espantar quando vê a mão de Deus sobre a nossa terra, sobre a nossa nação, sobre os 4 cantos dessa terra, livrando e guardando o povo dele, a qual o inimigo tem tentado destruir de todas as maneiras, até mesmo dentro das nossas casas, através de uma tela de 50 polegadas, uma tela de 7 polegadas na palma da mão. O inimigo tem tentado destruir do pequeno ao mais velho. Do pequeno ao mais velho, o inimigo tem tentado destruir. E muitas vezes a gente coloca a destruição na palma da mão e nem percebemos. Mas este homem teve que contemplar e falar para aqueles homens: saiam daí. E ele teve que novamente se prostrar e declarar que não havia outro Deus igual ao Deus daqueles homens. Ele teve que declarar. Quando o Senhor me deu o capítulo 3, no verso 27, que diz que foi a primeira leitura: ajuntar-se-ão os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Aí continua a leitura. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bendito seja o Deus do Márcio, do Davi, da Lu, do Eduardo, da Fabiana, da irmã Jandira, da irmã Irã, do irmão Fábio, da irmã Vera, de todos os irmãos aqui presentes, da irmã Eliane, dos porteiros, dos jovens. Bendito seja o nosso Deus, porque os homens, estes homens importantes, eles vão ter que contemplar que há um Deus dos céus. Sabe esses crentes que estão sendo zombados, que tudo chamado de louco? Eles vão ter que ver que sim, que somos loucos. Loucos por um Deus que revela o oculto escondido. Um Deus que te livra da fornalha de fogo aceso, que livra do caldeirão de óleo queimando, que livra da morte, que levanta o morto, que ressuscita, que dá vista, que abre os ouvidos, que descola os lábios. Eles vão ter que contemplar que o nosso Deus, Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e que eles podem fazer o que for, independente do que eles queiram fazer. Ainda há um Deus, e ainda há um reino que virá sobre todas as nações, um reino que jamais será destruído. Esse reino virá, só que esse reino não virá para ele.
porque eles serão destruídos. Todo aquele que é contra o Deus que nós servimos, todo aquele que é contra a minha e a tua vida, ele vai ter que dobrar o seu joelho e contemplar. Como estes homens lá atrás fizeram, todo olho, todo joelho e toda língua vai ter que confessar. Porque quando essa palavra veio no meu coração, esse era o texto-chave. Deus levantará como nuvem de testemunha todos os poderosos, prefeitos, governadores, conselheiros, ministros, senadores, juízes, reis, presidentes, não importa. Ele vai levantar todos para contemplar a sua glória sobre a terra, sobre todos os reinos e nações, e todos verão o seu poder para livrar ao seu povo, do menor ao maior. A mão de Deus estará estendida sobre todos os seus filhos na terra, sobre todos os fiéis, todos que têm orado, jejuado, buscado a face de Deus, conhecimento, sabedoria, intimidade com Deus. Todos contemplarão o grande livramento e a honra que será dada aos filhos de Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não desista de buscar a sabedoria que vem de Deus, pois ela te colocará em lugares altos e de destaque. Porém, se prepare. Quanto mais é o seu destaque, mais a afronta vai vir. Mas não temas, porque o Senhor Deus será comigo e será com cada um de vocês. Não tema os inimigos que têm se levantado. Não tema os resultados. Porque a última palavra ainda vai vir do Senhor. A última palavra quem ainda vai dar é o Senhor. Por mais que o inimigo tenha preparado coisas horripilantes que temos visto para destruir tudo aquilo que foi o próprio Deus que construiu, o lugar deles está preparado no lago de fogo e enxofre. Porém, aqueles que resistirem, firmes como aqueles jovens que não se prostraram e não temeram a morte, esses também têm um lugar preparado junto a este reino do Senhor Jesus, que não subsistirá, que será eterno, porque Ele tem um rei, e esse rei já está reinando, e o reinado dele é de eternidade a eternidade. E logo eu e você, se permanecermos firmes, faremos parte deste rei que não será destruído, porque essa terra vai passar, esse corpo corruptível vai passar, porque essa carne não vale nada, mas o que está aqui vai reinar no meu Senhor, vai se assentar à mesa e comer o banquete do meu Senhor. E eu quero ouvir: vem, filho, entra, que tu és bem-vinda. Eu quero ouvir essas palavras, e eu quero estar lá, nem que seja no mais fundinho daquela mesa, mas que eu esteja lá, e que vocês estejam lá, e que a família de vocês estejam lá. Mas para isso acontecer, aquele que ainda não conhece a palavra do Senhor vai depender de mim e de você, para que essa palavra seja levada aos quatro cantos dessa terra. Depende de cada um de nós, para que esse reino seja propagado, para que esse reino seja anunciado. E a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite: confie, porque independente do resultado, é Ele quem vai fazer, não eu e não é você. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.